Pelo menos alguma vez em sua vida, você já deve ter assistido a um episódio do seriado Chaves, não é mesmo? A série extremamente popular no Brasil, no México e em outros países da América Latina possui milhões de fãs e admiradores. Por causa de toda essa fama, várias teorias e histórias a respeito de seus bastidores circularam e ainda rondam as conversas de muita gente. Além disso, algumas teorias muito sinistras rondam o seriado. Uma delas afirma de que a vila, na verdade, seria um tipo de lugar para os mortos. Eu sou Naldo Khan, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Gente, todos em Chaves estão realmente mortos? É uma teoria, né? E se realmente for verdade, eu não acredito nessa teoria. Essa é a minha opinião, eu não acredito. Eu posso ter outra teoria que eu posso contar em um outro vídeo, em um outro momento. Mas nessa teoria de que todos em Chaves estão mortos, eu não acredito. De forma nenhuma. Não posso acreditar. Chaves conta a história de um menino órfão, muito pobre. Ele vive em uma espécie de vila, onde interage com várias pessoas, como seu Madruga, Dona Florinda, Dona Clotilde e seu Barriga, além de se meter em diversas confusões. Seus dois principais amigos são Kiko e Chiquinha. Além disso, Chaves estuda na escolinha do professor Girafales, outro personagem recorrente. Chaves foi produzido pela emissora mexicana Televisa. Seu nome em espanhol é El Chavo del Ocho, mais ou menos isso. A série foi criada pelo roteirista, ator, diretor e comediante Roberto Bolaños, que é conhecido no México como Chespirito. Bolaños, inclusive, é o ator que interpreta Chaves na série. É o principal. Além dele, existem outros nomes que eu não sei falar agora, que é bastante complicado e eu não vou arriscar, mas que você já deve ter ouvido falar, não é verdade? E reconhecidos bastante. O seriado teve 8 temporadas, totalizando 290 episódios. Ele foi transmitido de forma original entre 1971 até janeiro de 1980. Chegou aqui no Brasil em 1984, em um pacote de novelas que o SBT havia comprado. Alguns episódios foram dublados para fazer um teste com o público. Após o enorme sucesso, começaram as dublagens dos episódios restantes e suas exibições, que duram até hoje, cativando crianças, adolescentes, adultos e idosos. Mas existe uma teoria de que a história do seriado é muito mais do que um conto sobre um menino pobre que mora em uma vila, cercado por pessoas com personalidades fortes. Segundo essa teoria, todas as pessoas da série estariam, na verdade, mortas. A vila e seus arredores seriam, na verdade, um pedaço do inferno, onde seus moradores estão lá para pagar os seus pecados e estarem em um torturante ciclo vicioso de rotina e também, de certa forma, de violência. A teoria também destaca pecados capitais para cada um dos personagens principais, baseados em suas atitudes diárias. Esses pecados capitais seriam a principal razão pela qual essas pessoas estariam no inferno, condenados a viver na vila de propriedade do seu Barriga. Inclusive, os demônios responsáveis pela tortura e por boa parte das confusões geradas são citadas nessa hipótese. Seriam eles Azazel, que leva as pessoas à ira, Leviatã, que provoca a inveja, Belfegor, que traz a preguiça,
Beelzebub que produz a gula, Mamon, responsável pela ganância ou avareza. Asmoedeu que gera luxúria, e claro, Lucifer, a vaidade. Seu barriga seria a representação da avareza e seria torturado por Mamon. O fato dele ir cobrar todos os dias os 14 meses de aluguel de seu madruga seria uma das provas. Outro fato que aumenta o fato, a conspiração é o seguinte: se o senhor Barriga sempre afirma que o seu madruga deve 14 meses de aluguel, o seu madruga então estaria pagando os meses seguintes, já que a dívida nunca aumenta. A resposta seria a de que no inferno o tempo não passa. Além de tudo isso, o seu Barriga ainda paga por seus pecados cometidos durante a vida todas as vezes que entra na vila, já que já sempre sofre alguma pancada por parte de Chaves. Portanto, essa seria mais uma de suas maldições diárias. O seu Madruga tem como principal pecado a preguiça. O mesmo afirma que dá muito trabalho trabalhar e justifica que é nobre da parte dele deixar que as pessoas mais jovens possam ter emprego. Pode. E claro, tudo volta aos 14 meses de aluguel. Como ele não consegue pagar, né? A dívida nunca sobe. Kiko seria movido pela inveja, por isso foi parar no inferno. Apesar dele ser um menino com a melhor condição financeira da vila, ele sempre fica com inveja de que se alguém tem um brinquedo ou doce, então ele logo vai buscar um doce maior ou um brinquedo melhor do que o da outra pessoa. Mesmo assim, ele não fica satisfeito com a situação e quer o que a outra pessoa tem. E isso ocorre várias vezes na série e pode ser visto principalmente em relação a Chaves. E imagina qual é o maior pecado da Chiquinha? A ira. É bastante comum a gente ver nos episódios a Chiquinha se estressar por qualquer coisa e distribuir chutes nas canelas de Kiko. Além disso, ela constantemente começa a chorar quando algo dá errado e ameaça contar o ocorrido ao seu pai, o seu Madruga, pelo fato de ser impotente perante aos outros membros com quem ela convive. E não podemos nos esquecer de Dona Clotilde, a bruxa do 71. De acordo com a teoria, ela era uma mulher muito vaidosa durante toda a sua vida e por isso foi condenada a passar o restante de sua vida após a morte como uma pessoa velha, sendo comparada constantemente a uma bruxa. E por sempre ter conquistado vários homens em sua vida, ela nunca mais iria ter uma nova conquista. É por isso que o seu amor por seu Madruga nunca é correspondido. Outro fato no qual a teoria chama a atenção é no animal de estimação de Dona Clotilde, que possui um nome um tanto diferente: Satanás. Não bastasse ter o nome de um demônio no seriado, Satanás muda de forma, pois um episódio ele é um gato, enquanto em outro ele é um cachorro. Gostaria de tomar uma xícara de café? Quem nunca decorou todo esse diálogo onde essa frase está contida? O problema é que esse diálogo é a interação entre o professor Girafales e Dona Florinda. E está atrelado à luxúria. Os dois foram condenados a uma vida após a morte de abstinência sexual. Já reparou que os encontros são praticamente iguais e a relação entre os dois nunca evolui? Tudo poderia estar atrelado à punição. O que nos sobra? A gula de Chaves. Conforme a teoria, provavelmente Chaves era um menino que tinha de tudo em sua vida, mas não dava valor a essas coisas, com exceção de comida. Por causa disso, ele virou um menino pobre, sem paz e com uma fome que nunca parece ter fim. Como punição, um tanto pesado, não é?
por um acaso você se lembra do carteiro Jaiminho? De acordo com a teoria, Jaiminho seria na verdade um médium. As cartas que ele levava para fora da vila e as que ele trazia, que ele entregava na vila, eram na verdade mensagens dos vivos para os mortos. Assim como o contrário, até a constante fadiga do mensageiro seria explicada pelo fato de que ele tinha que fazer um esforço imenso para se conectar com os mortos, e assim as cartas se tratam de psicografias. Outra coisa que consta na teoria é o fato de alguns personagens como o Chaves, Kiko e Chiquinha serem adultos vestidos de criança. De acordo com a hipótese, essa seria outra punição, a regressão da mentalidade adulta para de uma criança, só que em um corpo mais velho. E mesmo assim, as pessoas em volta não percebem isso, pois também estão sendo punidas e não conseguem identificá-los como adultos. Nenhum dos moradores da vila estariam cientes de suas condições, acreditando que ainda vivem na Terra. Claro que a teoria possui suas falhas, já que se estão todos mortos, como eles vão para Acapulco, por exemplo, para se divertirem num hotel com vista para a praia? Seria isso uma folga do inferno? Além disso, um evento de morte, como por exemplo o episódio do que o gato do Kiko é atropelado e que se tem um julgamento sobre a inocência ou culpa de Chaves. Uma outra coisa que requer uma explicação é a aparição de alguns personagens que duram um episódio ou apenas algumas dezenas. Por qual motivos eles aparecem só por um tempo e depois vão embora? Suas punições teriam acabado do nada? De qualquer forma, a teoria sendo verdade ou não, o seriado Chaves marcou uma geração inteira de pessoas. Continua sendo alvo de várias teorias e debates. As próprias histórias de bastidores e da relação conturbada entre alguns atores também mexem com a cabeça dos fãs. E você, acredita nessa teoria? Eu não. De que todos os Chaves estão mortos? Será que eles já estão mortos? Ou você, por um acaso, possui uma teoria diferente? Deixe seu comentário, não esquece de dar like no vídeo. Determinação, paciência, foco e fé.